Filipinas. Eu tive um momento tenso em Filipinas, mas foi muito incrível o milagre que Deus fez ali em Filipinas. Uma das coisas que nós tínhamos que fazer na missão era visitar uma tribo chamada Tribo dos Manians. Manians era o nome dessa tribo. Eles não aceitavam a visita, né? Não aceitavam que ninguém se aproximasse de lá. Mas os missionários que estavam comigo, que eram nativos, eles insistiam, eles diziam, não, o senhor tem que ir lá, eles têm que conhecer o senhor, tem que falar de Jesus para eles. E eu me lembro que na época, naqueles poucos dias, eu tinha visto um documentário de um norte-americano, um missionário norte-americano, que ele recebeu uma flechada. Ele ainda estava dentro de um barco, chegando para uma tribo que não o aceitava, e eu vi ele recebendo uma flechada nesse documentário. Então aquilo mexeu comigo. E aí eles me falaram, não, a gente tem que ir lá, eles não gostam, mas a gente tem que ir. E eu falava, puxa vida, se acontecer a mesma coisa que aconteceu com o missionário, não vai dar certo. E aproveitando, compartilha, se inscreve, convida todo mundo para se inscrever também. Tem link aí nesse daí também, vai ter link. Se você quiser contribuir, tem aí na bio aí, tem como você contribuir com missões. Se você quiser ir lá também na loja da ADM, vai lá na loja da ADM, compra na loja da ADM. Tem o QR Code aqui do lado, ó. Enquanto o QR Code o outro. Não esquece, clica aí nesse QR Code que você vai direto para contribuição para a missão, tá bom? Mas enfim, nós fomos, compramos alguns presentes para eles e nós estávamos com uma equipe, 5 pessoas, acho que eram. 5 missionários, 5 ou 6, e era interessante, gente, porque os Manians só falavam o idioma deles, né, o dialeto deles, lá da tribo. Então eu não sei nem como que era o nome do idioma deles, mas era o idioma dos Manians. Nós recebíamos em Manians, traduzia-se para o Tagalo, que é o idioma de lá de Filipinas. Aí do Tagalo ia para o inglês, aí do inglês para o português. Então era tudo que se falava, tinha uns 4 ou 5 etapas para ter que seguir em tradução. Mas, bom, vamos lá nos Manias. Ao chegar lá, nós caminhamos cerca de 1 quilômetro assim, de mata, né? Até que chegamos no território deles. E aí era um campo bem aberto, parecia que era um campo de arroz assim, aberto. E a aldeia ficava em cima, ficava na parte de cima. Então quem estava lá na aldeia tinha visão bem clara da gente. E aí quando eles chegavam, olhavam de longe, a gente se aproximando, eles já iam cercando a frente daquela aldeia. E aí não tinha o que fazer, não tinha para onde sair da visão deles. E eles já começaram a demonstrar que nós não éramos bem recebidos. E eu falava, gente, eu acho melhor a gente voltar. Não, mas não tem problema, eu não tô vendo flecha, não tô vendo arco, não tô vendo nada, mas também não quero ver, vamos embora, que é melhor. Não, vamos lá que vai dar certo. Vamos. Quando nós nos aproximamos, chegamos bem perto do portão, já estavam todos os homens daquela tribo, já estavam na frente, e o líder deles, né, o cacique lá, ele já dizia para nós irmos embora. E eu falava, vamos embora, não tem problema, eu concordo com ele, vamos embora enquanto dá tempo. E eu lembro que tinha um pastor que ele era muito insistente. Ele, não, você veio de tão longe, foi 35 horas para você chegar aqui. Agora que chega, vai embora. Não, eles vão ouvir. Eu falei, não, acho melhor não. Enfim, quando eu fui ver, ele já estava falando no idioma, né, dos Manians e pedindo a nossa permissão para entrar naquela aldeia e poder falar de Jesus. E aqueles homens foram se enfurecendo, né? Eles foram ficando meio bravos e pela fisionomia deles eu só queria vir embora, né? Mas eu não tinha ideia do que era que Deus queria
fazer, né? Porque para mim eu já tinha dado por perdido, já tinha decidido, vamos embora. E de repente ele começa uma conversa que eu não entendi o que era, e ele olhava para aquele cacique e aquele líder começou a olhar para mim, ficou sério, depois saiu um sorriso, eu falei, bom, tá dando certo, tá melhorando. Então quando ele olhava para mim, eu ficava mais tranquilo, um semblante mais de sorriso, eu falei, não, tá dando certo. Um dos pastores dizia para mim, olha, tá dando certo, eu tô conversando aqui, mas o que você tá falando sobre mim? Tá dando certo, mas o que você tá falando? Aí ele foi e disse uma loucura, né? Ele disse, mas você, como que é o seu nome? Eu falei, Aldinei. Ele falou, não, o seu segundo nome. Eu falei, é Vicente. Ele falou, então, o milagre tá aí. Eu falei, meu, esse cara vai colocar a gente numa enrascada. Só que eles estavam gostando dessa história que ele tava falando, né? E aí, pra minha surpresa, aquele homem, aquele líder, né, aquele cacique chegou assim para mim e olhou assim para mim e apontou para mim assim, disse, Vicente? E eu falei, Vicente? Eu não sabia se eu dava um Vicente feliz ou não, eu não sei. Que estavam me vendendo lá, sei lá. E aí eu peguei, perguntei pro missionário, o que é que você está falando sobre mim? Que ele está perguntando Vicente. Falou, eu falei para eles que você é um deles, eles não podem mandar você embora, eles não podem querer agredir ou querer mandar a gente embora. Você veio de muito longe, não é assim que se trata um irmão. Eu falei, mas eu não sou irmão dele. Ele falou, mas você é Vicente, eles são Vicente. Como que eles são Vicente? Ele falou, eles são Manians Vicentes. Aí eu caí assim, falei, puxa. Aí ele perguntou de novo, Vicente? Aí eu olhei para ele e falei, Vicente, já com todo entusiasmo. Vicente, irmão, sou eu. Oh, you are him, family. Yes, it's our family. Pamilya niya daw po kayo kasi Vicente. I crossed all the world to know a family that is Vicente. E foi muito incrível, porque depois disso, aquele líder olhou para todos aqueles homens que estavam junto com ele, foi até a porteira, né, daquela tribo, e ele mesmo abriu aquela porteira. Quando ele foi abrindo assim, ele com um sorriso no rosto, olhou para mim e disse, pode entrar, pode falar do seu Jesus, você é bem-vindo, só que você vai ter que ir em todas as casas, eram ocas, né, todas elas, e falar com cada família, porque você é um de nós. E aí abriu-se as portas. E aí eu fui, falei do Evangelho de Jesus Cristo. E pela primeira vez entrou o Evangelho naquele lugar. Um povo não alcançado. E eu confesso que não foi pela minha coragem, porque eu não tenho coragem de nada, mas foi literalmente um milagre de Deus. Eu me lembro que eu tive uns 30 minutos, mais ou menos, eu e o pastor Carlos Moado, e pense, né, eram 4 idiomas diferentes. O pastor Carlos Moado só falava português, e ele, quando eles começavam a conversar, ele já me perguntava, o que ele está falando? E eu não tinha como saber, estava ainda no primeiro idioma, até chegar no inglês, para depois eu traduzir para o português, para ele entender. Então, aquela meia hora de conversa se tornou 1 hora e pouco, né? Mas nós conseguimos falar de Jesus para aquela mais maravilhoso. Foi quando nós oferecemos Jesus. Nós oferecemos Jesus para eles, quem queria aceitar Jesus como Salvador, e ninguém levantou a mão, ninguém. Conforme eu ia falando, quando as pessoas daquela aldeia foram vendo que o líder deles abriu as portas para nós entrarmos, aí eu fui ver a dimensão da quantidade de pessoas que tinha naquela aldeia. Porque começaram a sair de dentro das suas casas, estava todo mundo escondido. Alguns estavam sem roupa, né? E aí começaram a vir. E era muito bonito ver aquela cena, né? Ver aquelas pessoas saindo das suas casas e vindo, começaram a ouvir a palavra de Deus. E aí aquele líder, quando eu ofereci Jesus, ninguém levantou a mão. Mas, de repente, quando eu estava terminando, aquele líder levantou a mão dele. Quando ele levantou, toda
a aldeia levantou em seguida. Toda a aldeia. Não ficou ninguém com as mãos para baixo. Todo mundo, que ele era o líder. Ninguém podia se manifestar antes dele. Como Jesus é muito sábio, muito maravilhoso, ele foi direto no coração do líder. E aquele homem aceitou Jesus como Salvador e todo mundo também. E aí nós oramos por eles e aí foi metade do dia nós ficamos dentro daquela aldeia, visitando cada casa, cada oca, conversando de tudo. Nós ganhamos de presente um símbolo que eles dão, que era um coração de bananeira. E eu nunca ganhei um presente de coração de bananeira. O pastor Carlos Moado, quando pegou aquele coração de bananeira, ele... Pastor, o que eu faço com isso? Eu falei, não sei, deve ter um significado. E aí eles disseram para nós darmos um coração de bananeira é porque vocês estão dentro do nosso coração. Olha que símbolo. E ali nós pudemos conversar e cada casa que a gente chegava, alguém queria dar alguma coisa. E aí teve um que deu batatas, batata doce, era batata e... Eu nem sabia que era batata, porque eu só via uma água dentro de uma panela, mas a água estava marrom. Ele tirou da terra assim, colocou dentro da panela com água e a água ficou só o barro. E ele deu de presente para a gente comer e nós tivemos que comer ali na hora. Você ia comendo e eu olhava... O dente daquele pessoal da tribo era tudo marrom. E eu falava, puxa vida, eles nunca escovaram os dentes. E o pastor Carlos Moado olhou para mim e falou, você tá igualzinho ele. Meu dente estava marrom, porque eu estava comendo o que eles comiam. Foi muito bom aquele dia. Foi um dia memorável. A última casa que eu visitei, a última oca, era da casa da matriarca. Ela era mãe do líder e ela era mãe de todo mundo. E aquela mulher me surpreendeu. Ela disse para mim, a partir de hoje você vai morar aqui. Aí eu gelei. Falei, como assim morar aqui? Eu não posso morar aqui, eu moro no Brasil, é muito longe. Ela falou, então. Aí ela apontou para um terreno dentro daquela tribo, tinha uma área atrás da casa dela. Ela disse, olha, essa área aqui agora é sua. Você é dono dessa área, então você vai construir a sua casa e vai morar aqui conosco. Eu falei, mas eu não posso, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho que voltar pro Brasil. E eu comecei a ficar desesperado, falei, pronto, agora eu não vou sair daqui mais. E ela olhou para mim assim, séria, não queria sorriso não, ela estava séria. E ela dizia para mim, você então vai voltar ao Brasil, vai buscar a sua família e vai vir morar aqui com a sua esposa e os seus filhos. Vocês vão morar aqui, porque você é um Vicente. Eu só olhava para ela e dizia, Vicente, Vicente, Vicente. Eu nunca imaginei que Deus fosse usar o meu sobrenome para salvar vidas. Eu nunca imaginei na minha vida. Mas Ele tem os seus propósitos e Ele nos convida para fazer parte do propósito dele. Isso não tem nada a ver conosco, não somos nós, é tudo Ele, tudo Ele. E hoje, os Manians, eles têm uma igreja dentro da aldeia. A aldeia dos Manians e a igreja dos Manians. Olha que coisa linda. Só que eu confesso, eu ainda não tive coragem de voltar lá, né? Porque eu não sei qual vai ser a reação deles, porque eu vim buscar a minha família no Brasil e não voltei, né? Mas os missionários que lá ficaram, os missionários que lá estão, me mandaram fotos, me mandaram vídeos, já marcaram uma vez para eu ir, mas houve um tufão em uma das ilhas lá e eu não pude ter acesso àquele lugar. Mas hoje é uma igreja lá. Então não importa o que é que Deus diz para você fazer, não importa qual é o instrumento que Deus vai usar na sua vida, através da sua vida, para ganhar almas. Só diga, eis-me aqui, vá, deixa Deus usar você, porque tem muita gente querendo conhecer o amor de Jesus. Por que sempre nós pregamos o evangelho para tribos indígenas? Na verdade, nós não pregamos com esse foco. É a direção de Deus. É a direção de Deus. No meu caso, aonde Deus mandar eu vou, né? Aonde Deus mandar nós vamos. Então, muitas vezes o Senhor nos leva às tribos indígenas, nos leva a um povo não alcançado, né? Que tem o seu próprio idioma. É difícil
É difícil demais você conseguir ensiná-los. São anos e anos para conseguir traduzir uma Bíblia para o idioma de determinada tribo, de determinada aldeia, de determinado lugar. É um povo que precisa ser alcançado, né? Então esse é o objetivo. E aproveitando, compartilha, se inscreve, convida todo mundo para se inscrever também. Se você quiser contribuir, tem aí na bio aí, tem como você contribuir com missões. E vai lá na loja da ADM, compra na loja da ADM, clica aí nesse QR Code que você vai direto para contribuição para a missão, tá bom? Deus abençoe.